livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 89, o fracasso de Pedro. Mateus capítulo 26, versículo 58, registrou: "E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim." O comentário do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz que o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro somente constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguiu o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. A palavra do Espírito Emmanuel, aproveitando a passagem vivida por Pedro, nos toca a cada um de uma maneira muito direta. Por que isso? Não porque estejamos irremediavelmente perdidos, mas porque quase sempre nos negamos aos compromissos, não dos outros, mas os nossos. Porque quantas vezes já nos comprometemos em mudar, em melhorar, em evitar, superar, trazer, levar mudanças. E todas as vezes dormimos, muitas vezes prometendo e acordamos esquecidos. Quantas vezes Jesus já terá sido condenado por nós mesmos ante o nosso silêncio, ante a nossa covardia? É muito fácil dizermos que para Pedro aquela atitude foi covarde. E foi. Mas será que nós não estamos repetindo porque a cena é a mesma, só que em outros quadrantes, em outros teatros, em outros palcos? O cenário de Pedro era o cenário em que ele vivia, o nosso é o que nós vivemos. E a cada momento que nós vivemos, nós passamos por convites de reflexão e esses convites nos levam a necessariamente termos que ponderar a vida, não a de Pedro, a nossa. Quantas vezes temos negado Jesus? Não quando alguém nos pergunta simplesmente que religião, ou fé, ou crença nós seguimos. Mas quantas vezes nós agimos diferente do que nós dizemos que pensamos? É simples. Nós olhamos para uma pessoa que passou por a gente e não nos cumprimentou, disse: mal educado esse sujeito. E nos esquecemos que se ele não nos cumprimentou e nós também não o fizemos, somos tão mal educados quanto. Estamos negando aquilo que nós estamos cobrando. Quantas vezes nós dizemos: já pensou, fulano há tanto tempo é espírita e ainda está fazendo isso? Pois é, e você há tão pouco tempo e ainda está condenando os outros? Ainda não deixou de condenar? Por que nós precisamos necessariamente ter lente para os outros e nos esquecemos de nós mesmos? O que Pedro passou é o que nós passamos todos os dias. Nós quantas vezes somos extremamente severos com os que dependem de nós, mas temos total generosidade para com as nossas falhas. Afinal, dizemos, somos humanos. Sim, somos humanos. Quantas vezes usamos essa expressão para dizer ou evitar de dizer, somos capetas?
Porque fazemos muitas coisas erradas, não nos olhos dos outros, mas nos nossos olhos, aos nossos olhos. Quanto de coisa que nós condenaríamos veementemente em qualquer pessoa, nós cometemos. Isto é negar Jesus. Esse é o fracasso de Pedro em nós. Quando nós temos essa necessidade de ter mitos ou ídolos para jogar neles as nossas falhas, é porque nós ainda estamos precisando olhar para dentro. No dia que nós fizermos isso, teremos uma visão totalmente diferente. E aí não passaremos mais necessariamente pela negação de Pedro na nossa vida. Isso será apenas um fato histórico que pede reflexões, como todos os fatos históricos da vida. Mas nós já estaremos ensejando aos outros reflexões dentro agora consoantes ao... Você viu como aquela pessoa mudou? Viu como ela realmente diz e segue aquele que diz e segue, ou que diz e seguir? Será que ainda demoraremos muito tempo dizendo que somos cristãos, ou que somos espíritas, ou que somos o que somos, e na realidade não somos nada do que estamos dizendo? É certo que muitas vezes ainda precisamos esconder muito do lobo que existe debaixo dessa face de cordeiro que apresentamos. Enquanto isto for exercício de superação, valioso. Mas será muito condenável todas as vezes que nós estivermos apresentando uma face irreal apenas para iludir os outros, e pior ainda, quando para iludir a nós mesmos. Neste momento nós estaremos nitidamente procurando uma vaga no meio do sinédrio, onde está o povo, onde estão os servos, e vamos nos esconder junto deles, para assistirmos o fim daquilo que acreditamos. E quando acabar, ainda estaremos uma de profeta e diremos, eu sabia que ia acontecer isso. Mas se sabia, por que não tentou evitar? Isto é o que nos compete hoje. É o que vem nos competindo desde que tivemos a lucidez da vida de Jesus. E para nós, mais particularmente os espíritas, desde há mais de 150 anos, quando adquirimos ainda de quebra, toda a luminosidade que a doutrina espírita nos oferece. Vamos seguindo com a nossa reunião, e agora aquela dificuldade que às vezes eu já coloquei aqui, eu tenho tanta dificuldade, e fico imaginando minha mãe dizer, vamos chamar o nosso irmão Jacó. Como é que uma mãe chama um filho de irmão? Aí agora eu vou chamar o meu filho de irmão Maxime para vir fazer a palestra. É a mesma coisa. Tenhamos muita harmonia em nossas vidas. Meus irmãos, boa tarde. Irmã Dagmar, irmão Jacó, boa tarde também para vocês. Companheiros do Ideal Espírita, antes da gente começar a falar sobre... Vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 17, Sede perfeitos, e os primeiros itens, caracteres da perfeição. Só apenas dedicar este momento que vamos falar para o filho de uma irmã do centro que nós trabalhamos, a Casa Espírita Bom Samaritano, que esta semana cometeu uma loucura de tirar a própria vida, então tivemos uma semana um pouco atribulada, ela e sua família ainda mais. Então, que as vibrações, os espíritos superiores e as nossas possam ser dirigidas a esse irmão Ricardo Figueiredo, que na terça-feira teve este ato, que não é um caminho sem volta, é um caminho que tem volta, mas doloroso, vai ser doloroso, vai levar um tempo para se recuperar do suicídio, mas então e a gente que fica aqui pode e deve ficar na oração, na vibração. Bom, a passagem que vamos comentar foi extraída do Evangelho de São Mateus. Há também no Evangelho de São Lucas uma passagem muito similar, e aí Kardec apenas registrou a de São Mateus para não ficar parecendo ser repetitiva, que é quando Jesus diz a seguinte frase: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente guardardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos?
Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. E aí, como mencionamos, está em São Mateus, no capítulo 5, 44, 46 e 48. Nessa passagem, Jesus usa três verbos de ação para três tipos de pessoas que agem conosco: amar aos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelo que nos perseguem. Vejam que são três verbos de ação. Amar, por exemplo, não é um verbo estacionário, um verbo de estado, é um verbo que nos provoca, nos convida a atitudes. E se nós formos fazer uma reflexão, eu estava pensando sobre isso, a pessoa que nos persegue, nem sempre é uma pessoa que nos odeia. Ela gosta de provocar, muitas vezes, ela quer nos testar, mas nem por isso ela nos odeia. E aí Jesus disse para essas pessoas orarmos por ela. Jesus disse para as pessoas que nos odeiam, ou seja, que têm sentimentos negativos por nós, mas muitas vezes a pessoa que tem ódio da gente, ela não demonstra ou ela não se coloca como uma pessoa que tem ódio por nós. Muitas vezes ela tem aquilo guardado, então ela não expressa totalmente, mas ainda assim ela tem o ódio pela nossa pessoa. Jesus disse para essa nós fazermos o bem. Ou seja, a pessoa que persegue, na nossa interpretação, é um pouquinho menos, é um pouquinho melhor conosco do que a pessoa que nos odeia. E ele manda apenas orar pelas que nos perseguem. Já nos convida a fazer o bem pelas que nos odeiam. E diz assim, e amar aquelas que são os seus inimigos. Quando a pessoa se declara inimigo, é porque ela persegue, é porque ela odeia, e aí ainda ela faz mais coisa. Ela ainda mostra para o mundo que nós somos seus inimigos. E a estas pessoas Jesus diz para amar. Então olha como Jesus coloca, parece que as coisas na situação mais contrárias, quanto maior a dificuldade que aquela pessoa vai ter conosco, ele nos convida a fazer algo ainda mais difícil, algo ainda mais positivo. Não que a oração não seja algo positivo, mas além da oração, fazer o bem, inclusive pela voz de Madre Teresa, as mãos que trabalham no bem são mais santas do que as bocas que apenas rezam, que apenas oram. Então, a gente observa que fazer o bem está ainda um passo a mais daquele que apenas ora. E amar, minha gente, amar então é a reunião de todas as virtudes e amar os nossos inimigos. Então, Jesus vem chocar, entre aspas, a nós, colocando a atitude mais sublime exatamente para a pessoa que menos tenha respeito, amor, a pessoa que está exatamente na nossa oposição. E aí isso é nossa primeira reflexão sobre as palavras de Jesus. Mas será que Jesus ele teria autoridade mesmo para fazer esses comentários, esta explicação, e ainda terminar dizendo assim, sede perfeitos como o vosso Pai celestial é perfeito? Aí, graças a Deus, Kardec fez uma questão aos Espíritos, no número 625 do Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação espírita, que deveríamos todos estudá-lo. E aí nessa pergunta 625, a pergunta mais breve que tem, quando Kardec diz qual é o tipo mais perfeito, ele não diz qual é o tipo perfeito, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, tem oferecido ao homem, para nos servir de modelo e de guia. E aí os Espíritos, na tradução da FEB, por exemplo, diz Jesus. Em outras traduções dizem, vede Jesus, olhai Jesus, observa Jesus. Então, Jesus é aquele a quem devemos olhar como o modelo mais perfeito. Não é o modelo da perfeição absoluta, coisa que o próprio Kardec vai comentar ainda mais à frente. Mas modelo, para nós, é Jesus. E aí Kardec solucionou com os Espíritos respondendo essa pergunta.
E só para nós termos uma ideia do que significa a palavra perfeição, e aí por isso começamos a nos intrigar, como é que nós vamos chegar a ser perfeitos, como Deus perfeito é? Porque perfeição caracteriza um ser ideal, que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito sequer. Designa uma circunstância em que não possa mais ser melhorada, ou seja, algo que já chegou numa situação e que não pode mais avançar. Por quê? Porque já atingiu o ponto máximo, já atingiu a perfeição. E aí, nós vamos avançar na leitura das passagens dos escritos agora por Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, todos os capítulos eles começam com alguma passagem do Evangelho, em geral do Evangelho de Jesus. Logo em seguida, Allan Kardec faz alguns comentários. Posteriormente, alguns espíritos tecem comentários também. Poucos capítulos são os que só os espíritos comunicam ou que só Kardec escreve. Em geral, são mensagens do Evangelho, Allan Kardec e depois os espíritos. Então, na passagem que Allan Kardec vai comentar esse texto do Cristo, ele diz o seguinte: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Então, esta proposição de sede perfeitos como o vosso Pai celestial é perfeito, se formos tomar ao pé da letra, diz Kardec, pressuporia que nós pudéssemos atingir a perfeição absoluta, total, plena, dali não ter mais o que avançar, porque alcançamos o máximo. Isso era o que, se fôssemos levar ao pé da letra, as palavras de Jesus, iríamos interpretar. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, nós nos tornaríamos iguais a Ele, o que não é admissível. Mas os homens a quem falava Jesus não compreendiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo Deus. Colocou Deus como um modelo para que nós nos esforçássemos para alcançar. E aí, para a gente entender o que é isso, sobre a ideia de eu tender a chegar em algo, que é a perfeição, mas nunca chegar. Essa semana, por exemplo, nós em sala de aula estávamos comentando com alguns alunos sobre a segunda lei da termodinâmica, que diz que nós não podemos construir nenhuma máquina térmica em que eu consiga converter toda a energia dessa máquina em trabalho. Complicou, mas vamos traduzir. Eu não consigo pegar um carro e fazer daquele combustível que eu coloquei dentro dele gerar 100% de aproveitamento. Eu não consigo. A segunda lei da termodinâmica diz que isso é impossível. E se nós formos pensar e formos fazer os cálculos, nós vamos descobrir que um automóvel, a gasolina, ele vai conseguir no máximo alcançar 30% do seu rendimento, ou seja, 70% está sendo queimado, está sendo desperdiçado de algum modo. Certo? O que é que os cientistas têm como parâmetro para pesquisar a melhoria disso? Tem 70% ainda para progredir. Mas a lei da termodinâmica já disse que eles nunca vão fechar os 100%. Eles nunca vão conseguir fechar com que um carro ele tenha 100% de aproveitamento máximo. Mas os pesquisadores sabem que sempre pode melhorar. E sempre vão melhorar, embora nunca cheguem a alcançar os 100%. É como se fôssemos pensar, por exemplo, num sapinho que está a 20 metros da lagoa, e a cada salto que ele der, ele percorreu a metade do caminho que está faltando. Vamos um exemplo. Falta 20 metros. O primeiro salto ele chegou em 10 metros. No próximo salto ele vai chegar em 5 metros. No próximo salto ele vai chegar em 2,5 metros. No próximo, 1,25. E assim, a cada salto ele vai percorrer a metade do caminho que está faltando. E aí a gente se pergunta, será que esse sapo vai conseguir tomar banho algum dia na vida? Não. Ele não vai conseguir porque a cada salto ele percorre a metade, mas nunca chega no final. E assim é mais ou menos a ideia do progresso, da perfeição absoluta. A perfeição absoluta seria o quê? Seria Deus. É Deus. Mas nós não chegamos a Deus.
mas nós somos como o sapinho, que a cada salto percorre a metade do caminho que falta. Um dia a gente vai estar quase lá, faltando 0,00000 angstroms ou micrômetros ou milímetros para chegar a Deus. Não vamos chegar, mas já estamos ali. É a nossa perfeição que vamos chegar. E por que isso? Porque imagine que a gente chegue e não tenha mais para onde crescer, para onde progredir. O que é que os cientistas vão fazer quando tiverem descoberta todas as curas, tiverem conseguido fazer os automóveis um rendimento de 100%? Estou falando do ponto de vista material. Claro que do ponto de vista social, moral, o crescimento é enorme muito. Mas pensando apenas no ponto de vista material. Quando não tiver mais um problema para solucionar. Outro dia eu assisti uma propaganda da Futura e faziam várias perguntas. Se fazia várias perguntas e aí no final dizia assim, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas, são as dúvidas, são a vontade de crescer, de progredir. E aí naquela aula de termodinâmica eu disse aos alunos assim, então imagine se já tivessem conseguido um carro com 100% de aproveitamento. Nós estaríamos aqui hoje apenas ensinando como fazer, mas ninguém ia mais descobrir, ninguém ia mais progredir, ninguém ia mais crescer. E quando falamos do automóvel é só um exemplo. Mas em todas as outras áreas sempre temos algo a crescer, a progredir, para que consigamos um dia chegar numa perfeição que Kardec vai chamar de relativa, não absoluta. Porque quando a gente chegar lá na relativa, nós vamos descobrir que ainda continua um universo de coisas para a gente aprender, para a gente conquistar, para a gente descobrir. E aí Kardec diz exatamente, aquelas palavras, portanto, não devem entender-se no sentido perfeição relativa. E não absoluta, que é Deus. E o que seria então essa perfeição relativa? Como os próprios Espíritos já disseram que Jesus é o nosso modelo mais perfeito, Kardec já foi sábio, não perguntou qual é o modelo perfeito, qual é o modelo mais perfeito. E só entre aspas, entre parênteses, Jesus mesmo não se considerava tanto quanto Deus para nós que muitas vezes confundimos Deus, Jesus, espiritualidade, que são seres distintos. Jesus é o nosso grande irmão, é o nosso governador, é o nosso mestre, o nosso guia. Deus é o nosso criador. E Jesus, sabendo disso, ele não admite, quando é chamado de bom mestre, não admite ser chamado de bom. Porque ele diz bom só o Pai que está nos céus. Ele não se compara a Deus. Então ele também não se colocava na questão de perfeição, de perfeito. Mas os Espíritos dizem, Jesus é o modelo mais perfeito que nós temos para apresentar. Então, ele é o que nós temos de mais perfeito. Então vamos colocar Jesus como aquele ponto que queremos, que podemos, que vamos alcançar um dia. Então Jesus é o nosso modelo de perfeição relativa. E aí Kardec diz, perfeição relativa está aí, o Cristo. E aí só mais uma vez, ainda vou falar 2 vezes de conteúdos acadêmicos, vou falar um pouco de matemática. E quando a gente quer relativizar uma coisa, a gente faz proporção. E aí fazer proporção, acho que na 5ª série, depois a gente sexta vai usando para sempre. Mas só para exemplificar. Se Jesus é o nosso modelo de perfeição, então Jesus seria os 100%. E aí eu quero saber quanto eu estou, aí eu me comparo com ele, aí vou descobrindo, eu estou em quanto de Jesus? Estou representando 10% dele já? Já cheguei em 10% do Cristo? Alguém tem a ousadia de falar que já chegou nos 10% e 1%? Não sei, cada um que vai fazer a sua avaliação. Então, vamos pensar em Jesus, né? Como modelo, como guia, como o mais perfeito. E aí talvez a gente depois, quando estiver lá, conversando de igual para igual com Cristo, aí a gente vai pegar outro modelo, maior do que ele, maior que ele, para buscarmos chegar naquele ponto. Ok? Então esse é o modelo relativo que nós temos. Mas já é muito, né? Então vamos... Já é por demais para diversas reencarnações, porque para termos ideia, Emmanuel disse que Jesus já, antes da Terra existir, ele já coordenava
a construção do nosso planeta. Então ele já era o Cristo há quantos milhões de anos, não é? Ele já trabalhava pelo nosso planetinha Terra, né? Pequenininho, mas muito importante, viu, para Deus? Todos nós somos. E uma outra parte que Kardec coloca, ele mesmo faz a pergunta: e em que consiste a perfeição? Quando vamos conseguir, quando vamos alcançar, quando vamos chegar neste momento de perfeição? Kardec responde assim: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelo que nos perseguem. Mostra ele, Jesus, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Khalil Gibran, no seu livro O Profeta, ele tem uma passagem lá no capítulo A Dádiva, em que ele diz assim: dizeis muitas vezes, eu faria uma doação, mas eu só faço a doação, eu só dou para quem merece. Aí ele diz assim: as árvores do vosso pomar não dizem isso. As árvores não pensam, eu só vou dar meu fruto para fulano, para A ou para B. Se fosse fulano C que venha pegar meu fruto, eu não vou dar. A árvore não faz isso, a árvore dá o fruto para todo mundo. Porque se aquele homem mereceu beber na vida, na fonte da vida, ou seja, ele mereceu estar aqui conosco, ganhou a oportunidade de viver, Deus soprou aquele espírito, quem somos nós para dizer um não a qualquer coisa que seja? Será que há algo mais valioso que a vida? Não há. E se Deus já deu a vida para todos nós, então qualquer coisa que eu possa entregar, que eu possa dar a uma outra pessoa, jamais vai se comparar ao que Deus já lhe deu. Então, se Deus não negou a vida àquela pessoa, quem vai ser eu, a pessoa a negar o que quer que seja? Então, essa foi a reflexão de Khalil Gibran. E acredita em uma coisa, a gente refletindo sobre isso, muitas vezes a árvore está tão alta, que para a gente conseguir alcançar um fruto, a gente pode estar ali, lá embaixo, orando, pedindo, ela não cai, né? A gente só vai receber a fruta, sabe quando? Se eu jogar uma pedra na árvore, ela vai me devolver. É o sinal de que ela está retribuindo o mal com o bem. Olha só, eu dou uma pedrada na árvore e a árvore vem e me devolve uma maçã, me devolve uma laranja. Olha só. E a gente, às vezes, só quer devolver a maçã para quem nos dá uma maçã igualzinha. Ou você me dá uma laranja, eu lhe dou uma maçã, porque no meu pomar só tem macieira e no seu tem laranjeira, não é? Eu só troco uma jaca por 10 maçãs, que uma jaca é grande, é pesada. Não troco uma jaca por uma maçã porque eu saio no prejuízo, ó. E a macieira está lá, recebe a pedrada e aí solta uma maçã para nós. Está vendo? E a gente ainda não aprendeu com a natureza. E aí a gente, nesse momento, deve se lembrar que uma grande parte da nossa vida, muitas vezes diariamente, fazemos uma oração a que Jesus nos ensinou. Em que o próprio nome da oração já nos gera uma grande reflexão. Assim como a primeira frase dessa oração, a primeira oração da oração, Pai Nosso. A gente não começa numa oração do Pai Nosso dizendo assim, Pai meu, meu Pai. A gente diz assim, Pai Nosso. Por quê? Porque Ele não é só meu Pai. Ele é Pai de todos os seres que estão na terra. No momento em que eu começo a minha oração dizendo Pai Nosso, eu estou dizendo que o meu vizinho é filho de Deus. Eu estou dizendo que a pessoa que mora na minha frente é filha de Deus. Eu estou dizendo que as pessoas lá no Japão são filhas de Deus. Logo, se somos filhos de um mesmo Pai, todos nós somos irmãos. Portanto, se somos irmãos, devemos nos tratar, devemos nos colocar diante das pessoas como se fôssemos irmãos. E aí é isso que não acontece. E quando isso não acontece na nossa vida, a nossa oração
aí é uma opinião bem pessoal, não está alcançando tudo aquilo que a gente gostaria que ela alcançasse. Porque eu digo assim, Pai nosso que estás nos céus, mas o meu vizinho eu tenho a maior raiva dele. Ou não consigo praticar o que Jesus me pediu para praticar. Se quer orar por ele, eu não consigo. Às vezes oro, mas oro pedindo mal. Tem gente que às vezes na oração pede o mal pelo outro. Já pensou? É verdade. Está usando um sublime recurso que Deus nos deu, que é a oportunidade de dialogar com Ele, para desejarmos o mal ao outro. Na verdade, não é nem considerado oração, não é? Porque a oração é um contato com Deus, uma coisa positiva. Mas as pessoas, muitas vezes, vamos dizer assim, nós, para não ficar colocando só para o externo, né? Nós, muitas vezes, na nossa oração, desejamos o mal ao próximo. E aí, nesse momento que eu digo, Pai Nosso, aí eu acho que Deus escuta assim, é da boca para fora, porque ele ainda não entendeu o que é que significa Pai Nosso. Imagine o restante da oração, hein? Qualquer dia a gente discute o restante, porque cada frasezinha a gente vai acabar descobrindo um dia que a gente está tendo que, como Jesus disse, antes de trazer tua oferenda, vai se reconciliar com o adversário, depois volta, para não ficar feio para você, para não parecer que você está, né? Apenas querendo parecer uma de bom moço, está bonito, né? Vai se reconciliar e depois volta. Então o Pai Nosso, na hora que eu digo Pai Nosso, eu tenho que entender que eu estou considerando todos nós como irmãos. Gente, vocês lembram aí da passagem que a gente leu de Jesus? Em nenhum momento Jesus falou sobre perdão. Nessa passagem não. Falou em outras. Perdoai 70 vezes, 7 vezes, que é um capítulo, inclusive, estudado em um evangelho bem anterior a esse. Mas Jesus não falou de perdão aqui. Jesus, quando falava de perdão, durante as bem-aventuranças, ele dizia assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mas será que alcançar a misericórdia é o passo final das nossas vidas? Acreditem que não. Se não me falha a memória, Emmanuel, ele comenta que a grande misericórdia divina é nos dar a oportunidade da reencarnação. É uma grande atitude da misericórdia de Deus para conosco. É uma demonstração de que Ele está nos perdoando. Olha só o Pai Nosso, quando a gente fala também, perdoai à medida que eu perdoo aqueles que tiverem cometido algum erro comigo, né? Isso aí é coisa para depois a gente ficar pensando, né? Mas olha só, será que a misericórdia, será que o perdão é o último passo do meu progresso? Não. Quando a gente vai estudar o Céu e o Inferno de Allan Kardec, a gente vai ver o Código Penal da Vida Futura e há três situações em que a gente precisa para resgatar um débito. Kardec fala assim, primeira coisa é o arrependimento. A gente muitas vezes pensa que o arrependimento já, por si só, já resolve, mas não. O arrependimento é o passo inicial. E aí esse arrependimento vai nos gerar a oportunidade de voltar para a Terra, para reencarnarmos e revertermos aquela situação que provocamos no passado como um débito, e geramos um débito na nossa conta. E esse arrependimento é apenas o primeiro passo. E aí vai associado à misericórdia divina. Mas depois dele, Kardec ainda cita 2 outros passos. Um vai ser uma espécie de expiação, onde eu vou ter que, de algum modo, entender aquele sofrimento que foi causado ao próximo, para que eu possa, compreendendo o que foi que eu fiz o outro passar, eu de repente descubra que eu não posso mais repetir aquilo. E por isso a gente vive num mundo de provas e expiações, onde estamos provando algumas vezes, onde estamos expiando em outras vezes. Mas além disso, Kardec ainda diz uma outra situação, é a reparação. O mal causado deve ser reparado. É como uma roupa que rasgou, vai ter que ser costurada, muito bem costurada, para que possa ser usada novamente. É a reparação. Então Jesus não citou nessa passagem o perdão, porque o perdão está antes
provavelmente do amar ao inimigo. E quem entendeu bem isso foi Carlos Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho. E aí, como eu falei de matemática, essa vai ser a última vez que a gente fala de números aqui em matemática, porque ele usou os números para fazer uma seguinte explicação. Se a gente for considerar que a pessoa faz um mal com a gente, vamos considerar que isso é um -1. Quem sabe somar números positivos e negativos, vamos fazer um exercício aí. Revisão. Então é um ponto -1 que a pessoa tem. Vamos considerar do ponto de vista não pessoal, mas vamos considerar do ponto de vista global, da Terra. Nós falamos que moramos num planeta de provas e expiações. Segundo a metodologia de Allan Kardec para a divisão dos mundos, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda sobrepõe ao bem. E aí uma atitude negativa é um -1. Uma atitude positiva é um +1. E o perdão, Pastorino disse que é o ponto 0. Então a pessoa fez um mal para mim, eu vou lá e retribuo com o mal, então -1 mais -1 vai dar -2. O débito, o planeta, vamos dizer assim, né? -2 na balança. Se a pessoa faz um mal comigo, -1, e eu apenas perdoo, mas não vou fazer mais nada. Vou esquecer, vou deixar passar, o que é um grande passo. Não estamos aqui desmerecendo de forma nenhuma o perdão, porque é o grande, talvez o mais difícil dos passos que possamos dar é o do perdão. Mas ainda assim vai ter coisas mais para frente. Então o Pastorino considerou o perdão como o ponto 0. Então a pessoa fez um mal comigo, eu não retribuo com o mal, mas eu apenas o perdoo. Então fica -1 mais 0, vai dar -1. A balança aliviou um pouco, mas ainda está negativa. Quando é que a gente consegue deixar no 0? Quando é que eu consigo anular? Aí ele diz assim, quando a pessoa lhe faz um mal, e você vai e faz um bem, porque é o -1 com o +1. Aí corta um com o outro, vai dar 0. Aí se no nosso mundo a gente apenas jogar de volta o mal que chega para conosco, o mal, veja só, estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal sobrepõe ao bem, então o mal está ganhando. Se eu devolvo sempre com o mal, ou se eu perdoo apenas, estou falando perdão apenas, vejam que é sempre entre aspas, porque o perdão é o primeiro passo. Quer dizer, já é um grande passo, não é o primeiro, é um passo bem avançado. Mas já estamos falando da perfeição, o tema é sobre a perfeição de Jesus. Então, minha gente, para que nós consigamos anular este mal, segundo Pastorino, a gente vai ter que seguir o que Jesus disse, amar os nossos inimigos. Por quê? O inimigo me faz um mal, mas eu o amo, eu faço o que para ele? Um bem. É igual o sábio que pegou um escorpião, que estava se afogando, aí o escorpião vai lá e pá, dá uma, não sei, não é mordida, porque não é ou com rabo, né? Como é uma ferroada. E aí depois ele solta, aí vê que o escorpião está morrendo de novo, ele vai lá e ajuda o escorpião de novo, pá. E aí a pessoa, mas sabe, o que é que está acontecendo? Por que é que você, toda vez que você vai lá, o escorpião lhe ferrou e você continua ajudando? Não, porque a minha índole é ajudar. Se a dele é ferroar, é a coisa dele, mas a minha não é fazer isso. Não é retribuir o mal com o bem. Não vou deixar que ele determine as minhas ações, eu determino as minhas ações, e não ele. Então, minha gente, no Livro dos Espíritos, a pergunta 932, pergunta fantástica, quando Allan Kardec pergunta, por que no mundo, ainda tão a miúde, o mal sobrepõe ao bem? Aí a resposta, porque os maus são audaciosos e os bons são tímidos. E aí por isso que o mal ainda sobrepõe ao bem. Por isso que ainda é provas e expiações. O mal, ó, lá em cima, e o bem ainda tão tímido. A gente, não, vamos perdoar, vamos deixar, ele vai seguir a vida. Não, se eu posso ajudar que ele se reforme, fazer o bem muitas vezes é reformar o outro. Às vezes, de uma forma mais grave. Qual pai que não sofre ao tratar o filho um pouco mais com, vamos dizer assim, mais ríspida? O filho vai chorar, vai ficar triste, mas o filho vai se tornar uma pessoa melhor por causa daquele
aquela atitude. Foi a atitude negativa do filho com a atitude positiva do pai, anulou e fez aquilo crescer, fez aquilo progredir. E aí, do mesmo modo, quando a gente observa Pedro comentando que o amor cobre a multidão de pecados, isso vale para nós individualmente, mas vale também para o mundo. Porque vamos pensar então numa forma matemática, existem 500 milhões de atitudes más no mundo e tem 300 milhões de atitudes positivas no mundo. Está desequilibrado. Então vamos começar a fazer as atitudes boas para que a gente consiga, quem está fazendo mal, não sei. Mas eu vou fazer o bem aqui, para ir pelo menos a minha parte, vou fazendo o bem para que isso suba. Tinha um filme A Corrente do Bem, que o menino fazia a proposta o seguinte: para cada atitude boa que alguém fizer com você, vai lá e faça 3. E aí seria audacioso, mas por que não? Para cada atitude negativa que alguém fizer com você, vamos lá fazer 3 também? O desafio, hein? Jesus propôs isso. Tudo bem, já é difícil a partir da boa que a gente ganhou conseguir fazer mais 3, imagine a da negativa. Mas vamos começar a pensar sobre isso, porque nem sempre as pessoas vão olhar para a gente com um buquê de flores. E nós temos um defeito, muitas vezes, dentro de nós, que nós só vamos descobrir na hora que a gente precisar passar por aquela dificuldade. A gente comenta, por exemplo, das pessoas do tráfico de drogas, por exemplo, das favelas, etc. Mas muitas vezes nós não estivemos numa situação X que foi necessário a gente ter que escolher entre salvar a vida do meu filho que está passando fome e vender a droga. Será que eu aceitaria ou não? Eu conheci lá no trabalho nosso uma senhora que foi presa porque estava fazendo viagem com alguma droga, né? Nós, alguns meses antes, tínhamos visitado a casa dela. Era uma casa, sei lá, de 4 metros quadrados, talvez, de chão batido, todo de papelão. E até o botijão de gás que ela tinha em casa tinha sido roubado uma semana antes. E aí, quando a gente soube daquela situação de que ela havia sido presa porque estava fazendo o transporte de drogas, eu não podia jamais, eu particularmente, fazer o julgamento dela. A atitude em si perante a lei é errada, mas a dificuldade que ela enfrentou para ter que fazer aquela escolha, pensando, e se eu for presa, meu filho vai ficar com quem? Ela arriscou e foi descoberta. Mas eu nunca vou saber se eu tenho aquela propensão a um determinado defeito, se eu não passar pela experiência. Hoje a gente estava lá no centro, o pessoal cortando verduras para fazer a sopa, e tinha uma máquina que cortava uma vez uma verdura, a máquina se desfazia. Aí o companheiro ia lá, montava, cortava uma vez, a máquina se desfazia. Aí teve uma pessoa que disse assim, olha, se eu tivesse no seu lugar, na terceira vez eu já tinha jogado isso fora, já essa máquina. Ela estava mostrando o quê? Se tivesse naquela situação, ela não teria passado pelo teste da paciência. Ainda bem que a máquina estava com outra pessoa. Porque senão ela disse, eu tinha jogado no meio da rua. Porque as provas, elas vão chegar. E nós vamos ter que estar preparados. Nem sempre as pessoas vão chegar com um buquê de flores para nós. E aí a proposta de Jesus, que a gente comece a pensar em amar o inimigo da melhor forma possível, porque vai ser o melhor parâmetro para nós mesmos nos julgarmos. Porque como é que eu vou julgar se eu fui uma pessoa boa, se eu só amei aos meus familiares, só amei a quem me fez alguma coisa boa, se eu apenas amei as pessoas que me fizeram bem, que cuidaram de mim? Isso é a nossa obrigação, é claro. Nós não devemos fazer o contrário, pelo amor de Deus. Mas isso é a nossa obrigação de ser humano. E aí ele diz, até os hipócritas, os fariseus fazem isso. Então nós devemos fazer mais que isso. Nós devemos fazer mais que isso. E aí Kardec, por as reflexões dele, nós conseguimos entender que nós só seremos avaliados quanto ao nosso progresso, quanto à nossa perfeição, na medida que tivermos amor pelos inimigos. Aí nós vamos entender. Jesus ele não diz, eu perdoo os meus inimigos. Ele pediu para Deus perdoar. Por quê? Porque para ele, vamos dizer assim, era indiferente, ele sabia, ele veio para passar por grandes provações. Ele não se deixou levar, não se deixou carregar de mágoa pelo mal que fizeram com ele. Para concluir, então,
apenas as 3 informações para sedimentar o estudo. Amar os inimigos, então, vai ser um parâmetro para identificarmos a nossa perfeição. Não consigo amar? Ainda não. Consigo perdoar? Já consigo, maravilha. Ainda não consigo perdoar? Então vamos orar. Consigo nem orar? Não vou nem desejar o mal. Pelo menos então. Vejam que há uma escada a seguir. Primeiro a pessoa revida, depois a pessoa não deseja o mal, depois consegue orar, consegue perdoar, consegue fazer alguma coisa positiva, consegue amar. São os degraus. Jesus nos mostrou o ponto máximo, o ponto sublime. Segunda lição, perfeição deve ser entendida do aspecto relativo, porque Deus é a perfeição absoluta. E aí Pastorino, para finalizar, ele faz a seguinte avaliação de que a gente, para facilitar esse contato com o inimigo, a gente pode pensar da seguinte forma: que o inimigo é o nosso grande benfeitor, porque é o inimigo que vai nos mostrar nossos defeitos, é o inimigo que vai nos mostrar as nossas fraquezas, é o inimigo que vai me ajudar a progredir mais rápido. No momento que ele está lá pisando no meu calo, claro que eu não vou ficar ocioso, parado, estagnado. Vou trabalhar para que aquilo melhore, o conflito deixe de existir. Mas em existindo aquele conflito, eu vou descobrir os meus pontos negativos para crescer. Então, os meus inimigos, eles são talvez os meus grandes benfeitores, é a oportunidade de Deus, é a misericórdia de Deus que está colocando ele ao meu lado para entender que eu vou crescer com ele. Se eu só tiver rosas, amor das pessoas que me gostam e assim por diante, como vou saber se eu realmente aprendi a lição? Então nós temos aqui um momento, fazer uma música. E aí a gente gosta dessa imagem, porque é uma imagem que é um caminho que vamos percorrer, não é? Arregaçar aí não as mangas, mas as barras da calça para a estrada. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeito, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos
trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Essa música do grupo... Opa, oi. Música do grupo Acorde. Então temos mais duas. Essa música aí, Pare para Pensar, de Marielza Tiscati, ela é do Movimento Espírita do Rio de Janeiro e compõe várias músicas para diversos grupos espíritas. Agora pare para pensar em tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, enquanto há tempo de recomeçar nesta vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, enquanto há tempo de recomeçar nesta vida. Bom, das três, essa é a minha predileta, Grupo AME. Essa eu gosto. Ela é uma música para 3 momentos da nossa vida. E vocês vão observar, a primeira, quando a gente se pergunta, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho para fazer? Aí tem uma resposta, depois vai mostrar que Cristo está esperando por nós. Tem a segunda parte da música, que é a parte em que nós, na nossa vida, fraquejamos, tombamos, nos machucamos, nos ferimos. Mas são efeitos da lei, são efeitos da vida. Nós estamos aqui para cair, para nos levantarmos. E a terceira parte nos mostra diversos aspectos que podemos fazer na vida para avançarmos, coisas que o Cristo está esperando que nós façamos. Você que está triste a pensar e diz o mundo vai explodir, olhe o espelho e reflita. Existe um universo em ti, braços para abraçar, pernas para andar e correr, boca a falar, beijar e cantar, mãos para estender. Por isto, meu amigo, aproveite a temporada,
há muito que fazer por aqui. Plante uma flor, aplane uma estrada, Cristo espera por ti. Às vezes manias do ontem refletem caminhos cruéis, espinhos e quedas aos montes, apenas efeito das leis. Não importa se você cair, se teus pés vierem a sangrar, levanta a coragem, segue a tua estrada, que no fim vencerá. Por isso, meu amigo, aproveite a temporada, há muito que fazer por aqui, por aqui. Plante uma flor, aplane uma estrada, Cristo espera por ti. No entanto, protege a criança, o idoso não deixa sofrer. A fauna, a flora, o ar e o mar não deixa nunca perecer. E faz promover mil sorrisos, acaba a fome ao teu redor, transforma a palavra em remédio pra dor, faz um mundo melhor. Vamos lá? Por isso, meu amigo, aproveite a temporada, há muito que fazer por aqui, por aqui. Plante uma flor, aplane uma estrada, Cristo espera por ti. Só mais uma vez. Por isso, meu amigo, aproveite a temporada, há muito que fazer por aqui, por aqui. Plante uma flor, aplane uma estrada, Cristo espera por nós.